O que a gente tem são os dados de consumo de oxigênio durante o exercício. Essa aqui é uma curva alisada com médias de 10 segundos. Diferente dessa curva aqui, não está alisada ainda. Tá? Aqui a gente tem uma curva só o período de exercício sem alisamento, né? Respiração, e aqui a gente tem a curva já alisada. Você vê que a curva suavizou bastante, mas não fica totalmente bonitinha, como a gente faz, apresenta na lousa e também estão nos livros de fisiologia, né? Simplesmente porque aqueles dados que vão para os livros, que vão para os artigos, não são esses dados totais aqui de 10 segundos. Muitas vezes o que a gente faz, depois de fazer esse primeiro alisamento aqui para a média de 10 segundos, o que a gente pode fazer, uma das possibilidades é pegar a última janela de 10 segundos a cada estágio. Esse teste aqui não foi feito em incrementos de 1 km por hora a cada minuto, ou seja, 1 km por hora a cada 60 segundos. Então, a cada minuto, a cada estágio, a gente tem 6 medidas dessa aqui, né? Então, a cada minuto, a gente tem 6 medidas dessa aqui. Então, essas medidas aqui, é que aqui começa no número quebrado, mas se aqui fosse um início do exercício, então a gente teria aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 segundos, ou seja, a gente tem 1 minuto aqui. Esse 1 minuto aqui é referente a um estágio. A gente não pega todos esses pontos aqui a reportar o que aconteceu durante o exercício. Como o teste é incremental, o valor aqui, se vocês olharem esse valor inicial aqui, de consumo de oxigênio, ele está sempre aumentando, né? Ele está sempre aumentando. Porque uma vez que você saiu de uma intensidade, por exemplo, de 6 km por hora, e passou a 7 km por hora, o indivíduo ele tem um tempo para ele se ajustar à nova velocidade de 7 km por hora, né? Fisiologicamente, os momentos iniciais em que o indivíduo inicia um novo estágio são os momentos de adaptação àquele novo estágio. De maneira que o mais confiável, o mais fidedigno valor que representa o consumo de oxigênio daquele estágio é normalmente aquele valor que acontece no final do estágio. Ou seja, se a gente numa curva alisada para a média de 10 segundos janeladas, a gente tivesse que adotar um valor só, para indicar qual o valor de consumo de oxigênio é referente àquele estágio de 7 km por hora. Ao invés de a gente pegar todos esses valores aqui, a gente pega um só. Qual um? A gente vai fazer a média de todos esses valores aqui? Pois não precisa, né? Por quê? Porque esse primeiro valor aqui, de 8 mililitros por quilo por minuto, provavelmente ele está refletindo o estágio anterior, o que o indivíduo estava fazendo antes desse novo estágio. Lembram? O metabolismo energético, ele tem uma cinética rápida, mas não é tão rápida assim. Então, demora um pouco para o metabolismo se ajustar à demanda, né, imposta pela carga de trabalho. Então, ó, nesses primeiros 10 segundos aqui, ó, o indivíduo estava consumindo aqui 0,69 litros de oxigênio por minuto ou 8 mililitros de oxigênio para cada minuto para cada quilograma de massa corporal. Na segunda janela de 10 segundos, foi para 9. Na terceira, para 11. Na quarta, vi um 8 aqui, que foi provavelmente uma variação. Uma vez que o valor é respiração, está sendo coletado respiração, você tem, às vezes, a janela é tão pequena que apresenta alguma variação. Mas na quinta e na sexta, janela de 10 segundos, o valor já voltou a ser maior de novo. Então, qual desses 6 valores melhor representa o consumo de oxigênio, o quanto de consumir de oxigênio para conseguir se deslocar, caminhar ou correr naquela velocidade? Normalmente, o último valor ele é mais confiável, né?
Esse valor aqui, no final de 1 minuto, já deu tempo para a maior parte dos ajustes acontecerem. Tá? Então, se a gente tivesse que reportar isso, para fazer estatística, reportar em gráfico, para falar o que acontece com o consumo de oxigênio do sujeito, ao invés de a gente utilizar toda essa curva aqui com os valores de média de a cada 10 segundos, janelada, a gente escolhe um valor por estágio. E aí, qual o valor por estágio? A gente pode pegar o último valor. Tá? É um procedimento aceito, razoável e consistente. Tá? A gente poderia fazer a média de todo o intervalo? Poderia. Não tem também impeditivo. A única coisa que o valor de consumo de oxigênio daquele estágio pode não representar, na sua totalidade, o quanto aquele estágio, né, o quanto fazer exercício naquela intensidade, demanda de oxigênio para o indivíduo consumir. Tá? De qualquer maneira, aqui está uma curva muito mais alisada, né? Tem uma média janelada de 10 segundos. Vocês percebam aqui, a curva, por conta dessa explicação que eu dei para vocês, não é uma curva bonitona que a gente vê em sala de aula, nos livros, mas é daqui que aquela curva bonitona vai sair. Tá? E é uma curva muito mais alisada do que essa curva aqui, dados brutos. Né? Essa curva alisada aqui, teve, né, depois de um salto grande aqui, que isso aqui pode ser simplesmente um erro na hora de indicar lá no software durante o exercício, onde aconteceu o início do teste. Né? E como isso aqui é operado manualmente, né, pelo avaliador, então pode ter acontecido um erro humano aqui, e o avaliador fez um clique lá na opção de marcador, um pouquinho antes do início do teste. Talvez ele tivesse que esperar um pouco mais. Mas o que a gente vê aqui é uma curva razoavelmente próxima daquilo que a gente aprende na teoria. Né? Lembra, isso aqui são dados de média de 10 segundos, a curva não vai ser exatamente aquela que a gente aprende na teoria. Para chegar naquela curva que a gente aprende na teoria, a gente precisaria ainda trabalhar com menos pontos nessa curva, né, escolhendo um valor por estágio. Mas, de qualquer maneira, é o que a teoria, essa curva aqui, traduz exatamente o que a teoria fala, né? À medida que a demanda de energia vai aumentando, e como é um teste incremental, a cada minuto a intensidade está aumentando, a velocidade do tapete da esteira está aumentando. À medida que esse aumento acontece, e ele é linear, a demanda por oxigênio aumenta, e se a demanda por oxigênio aumenta, o consumo de oxigênio do sujeito vai aumentando de forma razoavelmente linear, né? Tem umas variações aqui e tal, mas é razoavelmente linear. Isso aqui é muito mais parecido com uma reta, uma coisa linear, do que uma coisa sigmoide, do que um ajuste exponencial. Vai aumentando de forma razoavelmente linear até próximo ao fim do teste. Em momentos próximos ao fim do teste, teoricamente, a gente deve observar um fator na curva do consumo de oxigênio, mostrando que, daqui para frente, houve aumento de intensidade do exercício, porém, o sujeito não conseguiu aumentar a captação de oxigênio para dar conta da demanda do exercício. De maneira, o indivíduo chegou ao máximo. A gente vê aqui uma tendência à estabilidade aqui, no finalzinho do teste. Aqui aumentou a intensidade do exercício, mas o consumo não aumentou, mostrando que, alcançou um platô ali. Muito bem, esse é um jeito de alisar a curva, né? Trabalhar com média de 10 segundos.